Porque no 26º dia de ataques à Ucrânia, as Forças Armadas da Rússia deram um ultimato. O Kremlin exigiu que a cidade de Mariupol se renda e seja entregue pela Ucrânia a elas até amanhã de hoje. A recusa da oferta foi anunciada pela vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, por meio da conta dela, inclusive no Telegram. Os ucranianos afirmam que os russos atacaram até mesmo uma maternidade, além de um teatro e uma escola de artes, onde centenas de pessoas se abrigavam na cidade. Os russos culpam o batalhão de Azov, milícia armada de extrema direita, Piperno, que faz parte do exército ucraniano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o cerco à cidade é um crime de guerra que será lembrado por séculos e mais séculos. Zelensky pediu à União Europeia que interrompa todo o comércio com a Rússia e afirmou que o fracasso das negociações pode levar à Terceira Guerra Mundial. Para analisarmos, inclusive, toda essa situação que eu relatei aqui para vocês, nós vamos contar hoje com a participação mais do que especial aqui no 3 em 1 de Raquel Missagia, me corrija, Raquel, se eu tiver errado sobre o seu sobrenome, ela que é especialista em armas nucleares com profundos conhecimentos também sobre a Ucrânia. Boa tarde, Raquel, em primeiro lugar. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. E eu queria muito chamar a atenção para esse ultimato, né, que a Rússia fez em relação à cidade de Mariupol, para que os ucranianos se rendam, porque demonstra claramente a importância dessa cidade por conta de ser uma cidade litorânea, mas ainda assim é relevante a utilização desse míssil hipersônico, Kinjal, que manda uma mensagem muito direta ao governo, né, ucraniano. É preciso que as negociações diplomáticas avancem, porque do ponto de vista tático, operacional, a Rússia está disposta a endurecer os ataques. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta. Até entrando justamente nesse ponto em relação ao relacionamento russo com a Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi claro hoje que qualquer tipo de negociação com a Rússia vai passar por um referendo. Você acha que isso é prejudicial e justamente alonga essa história? Na verdade, ele joga nas mãos da população essa questão do referendo, né, para poder mobilizar a opinião pública em relação ao que está acontecendo, para poder também dizer, olha, eu não decido sozinho, para que qualquer decisão que seja tomada, ele assim possa dividir essa responsabilidade, que nesse momento também é grande parte dele, como líder da nação nesse momento, e ele tenta aí fazer balancear essa situação jogando nas mãos da população. Por quê? Porque isso é muito, muito importante a gente perceber. A questão da própria moral da população ucraniana, que está muito alta porque ela defende o seu território. Como ele seria visto pela sua própria população que quer lutar pelo seu território ao fazer algum tipo de acordo com a Rússia que viesse contra os objetivos da própria sociedade ucraniana? Por exemplo, um cessar-fogo que admita a independência dos territórios separatistas. Isso indo, por exemplo, contra a opinião da sociedade ucraniana. Isso colocaria ele numa situação extremamente delicada. Muito bem. Senhores, nós temos a Raquel à disposição de vocês, mas se vocês quiserem também fazer um rápido destaque a respeito da situação atual, começa você. Eu quero fazer pergunta. Boa tarde, Raquel. Eu não sou especialista em nada disso, obviamente, mas eu tenho feito uma análise pessimista, né, e muito cético em relação à saída diplomática por um motivo bem simples. O Putin quer uma rendição total da Ucrânia, a Ucrânia quer lutar pela sua liberdade básica e o Putin percebeu já que o Ocidente, a OTAN, vai até um limite e dele não passa. Né? Então, ele vai lançar mão de estratégias bem duras e, na minha expectativa, cada vez mais agressivo nessa guerra para obter logo essa rendição ucraniana. Então, eu pergunto a você, o que significa, na prática, esse ataque tático nuclear que tem muita gente repetido aí? O que significa na prática?
Significa, no caso, né, o bombardeio, principalmente a utilização de armas de uso tático, ou seja, elas têm um escopo limitado, mas com uma destruição potente, ou seja, mas que não tem por exemplo, o efeito, né, de uma hecatombe nuclear, não é disso que a gente está falando, são de efeito limitado, no entanto, extremamente destruidor. Eu concordo que a situação ela é complexa, mas também há de se ter em mente de que os avanços são lentos, mas eles estão relativamente ainda ocorrendo no campo de batalha. Hoje mesmo a cidade de Mariupol sofreu outros bombardeamentos, mas acima de tudo o que o Putin está tentando mandar, apesar, eu concordo que a questão diplomática ela é uma questão delicada, uma questão que vai sendo ajustada, mas do ponto de vista, né, do campo de batalha operacional e tático, a utilização de uma arma tática ela busca mandar uma mensagem política. É preciso que ocorra rendição, é preciso que as negociações avancem. Perfeito. Marco. Doutora, boa noite. Boa tarde. Hoje eu estou trocando. Eu vejo essa situação e, claro, a gente sempre fica preocupado com uma possível escalada do conflito. Isso daí já foi adiantado logo no começo do conflito sobre a entrada ou não de forças estrangeiras, da OTAN ou de eventuais parceiros aí que se solidarizem com a Ucrânia. Você entende aí pelos seus estudos e com a situação que nós vemos hoje, que tende mais para a construção de um acordo ou isso faz parte de uma pressão típica de guerra, no sentido de quanto mais o tempo passa, né, quando você tem essa dilação temporal, a pressão ela incide tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia para a resolução do conflito, porque eu entendo que está sendo caro para a Rússia também, pensando friamente, tá? Não quero aqui, estou colocando só a questão de os embargos econômicos e financeiros terem um custo para a Rússia, ao mesmo tempo a destruição e a morte de civis para Zelensky tem um peso na construção desse acordo, e você não acha que a retórica nuclear ela tem sido trazida mais por pessoas de fora do que pela própria Rússia? Ou a Rússia tem incentivado esse tipo de retórica no sentido de ameaçar a Ucrânia? Porque eu entendo que se eles usarem armamento nuclear contra a Ucrânia, aí vai sinalizar para o resto do mundo uma falta de noção aí deliberada do Putin que pode gerar a entrada de outros países no conflito. Professora, só um instante, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News entrevistando a especialista, a professora Raquel, justamente para buscar entender um pouco da situação atual. São 5 horas e 46 minutos. Por favor, a sua resposta, professora. Tá. Obrigada pela pergunta. Eu concordo, sim, que há uma utilização do termo, né, guerra nuclear, sair da guerra convencional, passar para essa utilização desses armamentos nucleares táticos, para fazer uma pressão, sim, dissuasória sobre o governo ucraniano, para que ele, enfim, né, se renda, abra mão dos seus objetivos de entrar para a OTAN, que também a Rússia faça a desmilitarização da Ucrânia, e isso foi, sim, colocado na mesa pelo Putin quando ele chamou aquela reunião né, para as forças dissuasórias ficarem de prontidão. Sim, ele fez esse chamamento e isso ocorreu de fato, mas sem dúvida nenhuma, mais do que o próprio, enfim, anúncio que ele fez de colocar essas forças dissuasórias de prontidão, o que vem sendo veiculado muito é a repercussão disso. Veio ali no corolário daquela situação que ele criou também, né? O primeiro a colocar a situação da guerra nuclear foi o Putin. Posteriormente, a gente teve ali digamos que uma acomodação dessa situação. Foi como se ele dissesse, olha, eu tenho essas cartas na mesa, eu posso jogar isso para fazer valer a minha vontade. E após isso, a gente teve agora o lançamento dos mísseis hipersônicos, que sim, também estão enviando uma mensagem. E eles não estão descolados né, da questão diplomática que precisa avançar. A gente precisa entender essa guerra, né, esse conflito, como um pacote mais global, em que ele caminha na direção diplomática, ele caminha na direção
operacional tática do próprio campo de batalha na Ucrânia, mas ele também caminha na questão da guerra da informação, que também a gente vem vendo, presenciando isso fortemente. Não à toa, quando a gente monitora as redes ucranianas, a impressão que a gente tem é que a Ucrânia está ganhando no campo de batalha, quando há uma situação ali muito mais complexa do que a gente pode encontrar nas mídias. Há uma situação de avanços russos, há uma situação de impasses ali, que, enfim, a Rússia ainda não conseguiu lidar. A própria cidade de Mariupol é uma cidade ainda que está ali resistindo, Kiev, aos poucos ali está tendo um avanço, mas mesmo assim, um avanço lento. A senhora realmente acha que a Ucrânia está ganhando hoje? Não, de forma alguma. Se ela, eu ia complementar minha resposta, falando o seguinte, que do ponto de vista retórico e do ponto de vista diplomático, quem está ganhando é a Ucrânia. Mas do ponto de vista tático, operacional, a gente sabe que a Ucrânia está enfrentando muitas dificuldades. Por mais que durante esses 8 anos, desde 2014, ela tenha recebido armamento do Ocidente. Perfeito. Serrão, a sua pergunta são 10-6. Professora Raquel, claramente a Rússia está jogando com a diplomacia do míssil e das armas de destruição. Enquanto o outro lado, Volodymyr Zelensky, nesse final de semana, falou sobre a possibilidade, o risco de deflagração de uma terceira guerra mundial, caso a Ucrânia perca definitivamente o conflito. Aí uma pergunta delicada. Existe a possibilidade de que a Ucrânia ainda tenha secretamente algum artefato nuclear para usar no momento aí de derrota e desespero contra a Rússia e aí sim deflagrar essa terceira guerra mundial que Zelensky fez referência? Olha, se ela tem, é desconhecido de todos nós, porque de acordo com o memorando de Budapeste, ela teve que abrir mão de todo o arsenal nuclear dela. Foi um acordo, ela abriu mão desse arsenal nuclear, então, a princípio, não há nenhum tipo de artefato nuclear em solo ucraniano. Perfeito. Piperno, para a gente fechar a participação da professora Raquel. Professora, boa tarde. A despeito da imensa assimetria militar e dos avanços um pouco mais lentos do que os enfim, desejados por Putin, é evidente que a Rússia tem toda a condição de causar estragos cada vez maiores, não só na estrutura física, mas também nos recursos humanos da Ucrânia. Então, a senhora acha que a utilização dos mísseis hipersônicos a senhora acha que tem mais um sentido de mostrar essa superioridade militar cada vez mais avassaladora ou, sobretudo, passar um recado para a OTAN, no sentido de, olha, eu não usei tudo que eu tenho, e se mexerem comigo, eu também tenho isso? Eu acredito que, na verdade, são as duas opções. Ela cumpre a função, de fato, de ganhar espaço no campo de batalha, de fato, porque tem um poder destruidor razoável ali, bom, o suficiente para trazer dissuasão, e, ao mesmo tempo, ele cumpre a função de mandar mensagens. A gente tem que lembrar sempre que o objetivo da guerra é um objetivo político. Alguma chance de finalmente mandarem os caças pela Polônia tão demandados pelo Zelensky? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma decisão assim, que é preciso tomar com bastante cuidado, porque isso pode ser claramente visto pela Rússia como um envolvimento de terceiros no conflito. E isso, se ocorrer, se a Rússia interpretar que isso é uma interferência direta no conflito, a gente pode aguardar as consequências nunca antes vistas, dita por Putin, na fala dele, no discurso dele. É uma manobra bem arriscada, esse envolvimento tão direto no conflito. Acho que isso pode ser lido de uma forma muito ruim. Nós conversamos então com a professora Raquel Missage, ela que é especialista em armas nucleares, com profundos conhecimentos também sobre a Ucrânia. Professora, muito obrigado. Volto sempre aqui ao 3 em 1. Obrigada, boa noite.